Em resposta, tu respondeu que o problema é sanitário. Sim. Presença do mercúrio, foi feito. Que afeta a saúde, afeta o meio. E aí, a contrapartida foi quem está caçando, né? Sim. E a resposta foi os caçadores. Então, complementando o Lucas, se os caçadores estão caçando, eles estão caçando o quê? Com qual interesse? Qual o objetivo? O interesse de caçar os Yanomamis e matar eles. Então, se o interesse é caçar os Yanomamis, os índios, sim. E se é matá-los, eles não estão fazendo mal para essa comunidade? Sim. Então, como dá para ser a favor de pessoas que perseguem outras pessoas para matar, para tirar o que é delas por direito? Sim, mas no caso, eles viram a falar sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro ele não está a favor, eu acho, a favor dos caçadores, e eu acho que eles não estariam indo para os caçadores matar os Yanomamis. Reforçando isso que você falou, que não é só o único problema no garimpo, a Corte de Haia tem 5 denúncias juntas lá, então não foi denunciado só isso, pode ter sido denunciado outras coisas, só que muitas vezes não são liberadas pra gente, né? Ou às vezes não precisam muito a fundo. E também, eu queria saber, se estão caçando, tem que ter um superior, sempre tem um superior que manda. Quem é o superior? O superior, no caso que vocês falaram agora, é o Bolsonaro, mas o Bolsonaro já lamentou o que aconteceu e ele não é a mais favor. Então, o superior que mandou os caçadores irem lá é o mesmo superior que mandou os garimpeiros irem lá? Então você está falando que o problema não é o Bolsonaro, só que ele que está mandando em todo mundo, ele que controlava tudo. Sim, mas no caso ele não está mais no governo, então não tem onde ele mandar. Mas que ele tem que ser responsabilizado. Se governo tem uma hierarquia, todo comando tem uma hierarquia, ele tem que ser responsabilizado, mesmo se ele não, vamos imaginar, que ele não estivesse a par da situação, o que é difícil porque ele é um presidente. Mas quem que tem que ser responsabilizado, na sua opinião? O governador. Mas se a terra é uma reserva nacional e quem manda é o governo federal, não é o chefe do poder federal que tem que ser penalizado juntamente com o governador? Sim. Então quem seria penalizado nessa questão? Em última instância, o presidente de plantão, seja ele qual for, responde, se não por conivência, responde por omissão. Sim. Ou não? Sim. Porque se existe uma hierarquia, toda empresa existe uma hierarquia, todo órgão público existe uma hierarquia, quem está no topo da hierarquia responde pela ação, pelos atos de quem está abaixo da hierarquia, não é? Ele sabendo o que a pessoa fez ou não. Então quem seria responsabilizado nesse caso do genocídio dos Yanomamis? O presidente Bolsonaro. Licença. Mesmo como o Lucas falou do caso de Haia, nós temos, que eu falei para vocês, do genocídio, um só reconhecido, mas essa é uma acusação. Ela não foi formalizada como genocídio ainda. Ainda é uma acusação, que eles têm que julgar para formalizar se é um genocídio ou não. Mas a acusação existe. E se existe uma acusação, alguém precisa ser responsabilizado. É isso que a reportagem estava falando. E é isso que nós temos que ver aqui. Quem será responsabilizado, então? E licença, agora é uma pergunta minha para você. Se ele não tem o que temer, por que teve um apagão de dados? Por que apagaram em 2019 e 2020? Por que a gente não tem informações tão concretas e tão, assim... Por que falam aproximadamente e nunca falam o número exato? Porque não foi o número exato que aconteceu. Então, como não tem o número exato de pessoas mortas? Porque não tem o número exato. Além Porque que pode acontecer ter sido mais ou menos. Além que, como você falou, era uma aldeia pequena, né? Na sua percepção. Você mesmo falou que era uma aldeia pequena ali, de pouca gente. Então, não deve ser tão difícil, né? Ir lá, contar quantas pessoas morreram, falar exatamente assim números. Então, por quê? Por que tá tentando esconder tanta coisa? Na minha opinião, não estou entendendo esconder nada. Ué, então cadê os dados assim, os dados pontuais, os dados verdadeiros? Cadê? Não sei. Então esse número não está sendo 100% verdadeiro, né? Então, Sim, não estou sendo 100% verdadeiro, mas... Como eu já disse, o Bolsonaro lamentou por ter acontecido essa tragédia no Yanomami. Claro que lamentou, todo mundo lamenta. Depois que
Depois que a coisa está feita, quem não vai lamentar? Ele quer limpar a imagem dele. Sim. Ele quer sair, mas sair como salvador, né? Não quer todo mundo odiando ele. Não que tenha funcionado, né? No caso, ele não é salvador, ele cometeu vários crimes. Como você falou, agora estamos em outro governo, mas até mesmo Getúlio Vargas levou tempo para conseguir fazer outra legislação. Um presidente que era muito forte assim com o povo, até mesmo ele levou muito tempo para conseguir mudar o que a outra política tinha deixado. Você acha que o presidente Lula vai conseguir mudar assim tão fácil? Não. Então não são erros que podem ser revertidos tão facilmente. Já estamos lutando pelo melhor dos povos indígenas e originários, e o que resta agora é esperar e rezar, fazer o que essa religião aí diz, pelo melhor deles, né? Mas qual que foi a fonte? Você tirou que o Lula está melhorando? Tirei todas as informações da fonte que está na Folha. cartacapital.com, ansiedade, genocídio, tudo que a professora passou pra gente. Eu não tirei nenhuma fonte particular. Foi a única fonte que eu utilizei. É isso aí. Meu nome é Ronaldo e eu sou do 9º ano A e o meu tema é genocídio, Duramo Caio dos Yanomami pode reforçar denúncias contra Bolsonaro no TPI, Tribunal Penal Internacional. Pelo que eu entendi, foram várias mortes indígenas por conta de desnutrição e contaminação de mercúrio. E basicamente estão fazendo denúncias contra o Bolsonaro, basicamente quando mas esse problema, ele já veio muito antes, desde 2013, 2014, houve 8, 6 mortes, depois em 2015, 2018, que era o governo da Dilma Rousseff, houve 41, depois do governo do Bolsonaro, que houve 140 e pouco, só o número de mortes só foi aumentando. Então esse é um problema que já vem de muito antes e ninguém quis ajustar esse problema. Ninguém foi regulamentar esse problema. E seu lado é qual? Você está defendendo o quê? Que não deu para entender, você está tentando defender. Eu estou defendendo praticamente nenhum lado, porque todos cometeram erros. Todos os lados? Todos os lados. Mediante essa situação, me fala um erro dos indígenas, no caso, o lado que eles estão errados. Não o lado dos indígenas, porque Você falou os dois dos lados. presidentes. Não, mas só tinha um presidente. Não, isso vem de muito antes. Não, vem de muito antes. Ninguém falou que o Bolsonaro começou. Mas por que ele, como deputado, há 30 anos atrás, quis impor para acabar com a demarcação de terras indígenas, quis acabar com isso para poder invadir, para pôr fazendas, para minerar? Por quê? Mas, a culpa real são os garimpeiros, porque eles invadiram lá ilegalmente, estão fazendo... Tá bom, mas se o presidente daquilo condiz e convém com aquilo, eles vão se sentir errados, eles vão parar? Tem pistas ilegais, tem aeronaves ilegais, carros ilegais, o garimpo é ilegal, tem abuso sexual com crianças e mulheres da aldeia, tem mortes, tem violência. O Bolsonaro já foi lá, visitou diversas vezes garimpo. E como você acha que o garimpo vai se opor se o presidente está do lado dele? Licença, calma aí. Eu queria comentar que você tinha falado que isso vem de um problema dos presidentes antigos, até da Dilma Rousseff. Só que você pode ver aqui que fala que em dezembro do ano passado, o reportagem da agência pública denunciou que as crianças morreram 13 vezes mais. Então pode ser um problema muito antigo, só que aqui a gente está falando sobre os garimpeiros e sobre o excesso de mercúrio. Tanto que isso começou muito mais depois do que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a dizer que apoiava e apoiar uma legislação anti-povos originários. Então, pode vir de mais antigamente, só que não tem nada a ver, porque morte sempre teve. Só que aumentou agora por causa dos garimpeiros. Obrigado. Posso fazer uma parte? Ronaldo e o Wendel, vocês estão vocês colocaram para a gente aqui que não podemos culpar o governante na figura do ex-presidente, porque
É isso que está subentendido na fala de vocês, principalmente na fala do Henrique. Na sua fala, Ronaldo, você disse que você não tem lado, né? Você não está do lado de quem está acusando, nem do lado de quem está defendendo. Não ter lado não é uma omissão, não ter lado não é ficar em cima do muro, não ter lado não é estar a favor dos mais fortes contra os mais fracos. Porque se você não tem lado, complementando o que o professor Fabiano falou, se você não tem lado, você está automaticamente deixando que os mais fortes façam a opressão contra os mais fracos. Porque se você apoia os mais fracos, a luta fica maior, não é? Para combater a opressão, né? Quando ele fala isso, é porque você está deixando de apoiar aquilo que está errado, deixando de apoiar, desculpa, o que está certo, para apoiar o errado. Aí a opressão ela aumenta. Tem menos pessoas para lutarem contra o errado. E nesse caso, Ronaldo, você mantém a sua posição de não ter lado, não apoiar ninguém? Entende? Então eu poderia concluir, não poderíamos concluir que você também apoia o lado mais forte, ou seja, o lado que neste caso, dentro desse cenário trazido pela reportagem, está equivocado, que é o governo federal, representado aí na figura do ocupante de plantão. Então você não está sendo contraditório? Oi? E qual a sua opinião, então? Verbalize a sua opinião sobre isso, então. O que você pensa? Eu penso que, no geral, a ocupação de todo mundo, dos ex-presidentes, do Bolsonaro, da Dilma Rousseff, todos os ex-presidentes, porque esse já é um assunto de muito tempo atrás e ninguém quis resolver isso. A ocupação também dos garimpeiros, porque eles estão invadindo lá ilegalmente e, tipo, no geral, ninguém resolveu isso e o mercúrio é um elemento usado na extração do ouro em minérios valiosos e isso acaba contaminando a região, infectando lagos, rios, peixes, que é basicamente a alimentação dos Yanomamis. Isso é certo? Não. Então como eu posso apoiar o errado? Se não é certo, isso é errado. E se isso é errado, como eu posso ser a favor do errado? Eu queria fazer uma pauta do que o Lucas falou de 2021, que foi que eu peguei a fonte do G1, cresceu 331% a morte de indígenas. Você acha que isso vai continuar sendo causado pelo passado? Sim. Sim? O Lucas disse, vai ser bem difícil de o presidente atual, Lula, mudar o governo passado que o Jair Bolsonaro deixou. Mas e no caso de ele liberar verbas, orçamento, para tentar ajudar o pessoal, os indígenas? Porque coisa desnecessária ele compra. Por exemplo, Viagra para o exército e prótese de pênis. O que você acha disso? Gostaria de fazer uma nova parte. Lucas e Ian. Vocês estão defendendo a tese de que o garimpo é ilegal, houve a invasão de terra, contaminação do solo, matagem foi boa, né? Morte, portanto genocídio. Existe o crime configurado. E existe a possibilidade de oferecimento de uma denúncia. Na verdade foi feita a denúncia e agora vai ser julgada. Ok? É correto acusar o ex-presidente da República de ter cometido genocídio, de ser culpado por todos esses atos que não foi ele que fez?
No meu ponto de vista, sim, é correto, porque sempre tem que ter um superior. Nunca parte do povo, sabe? Sempre parte de um superior que vai lá e manda o pessoal fazer. Eles já faziam antes em outras áreas, só que com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e com essa criação dessa legislação anti-indígena, foi o que apoiou mais ainda eles irem lá e fazerem. Então, é correto julgarem o ex-presidente. Mas qual a prova que você tem que ele apoiou? Qual a prova que você tem para trazer para nós de que ele é cúmplice? Porque se eu cometo, para cometer um crime, eu não preciso lá de fazer o crime? Não necessariamente. Não? Então, como eu poderia ser, eu, presidente da República, eu, Bolsonaro, posso ser julgado e condenado, eventualmente, ou absolvido, por algo que eu, pessoa física, não fui lá e fiz? Como a professora Margarida já falou em outras aulas pra gente, quem deve ser julgado é o superior que manda. Então, quem deve ser julgado é o superior que manda. Mas as fontes que eu tenho de que ele apoiou é as mesmas que eu falei mais cedo. Mas olha só, não é uma contradição você dizer que tem que ser julgado o superior que manda? Se o superior que manda, o atual mandatário do país é Luiz Inácio Lula da Silva, não é ele o culpado pelo genocídio? Não é ele que responde pelo governo? Portanto, não é ele que tem que ser condenado? Atualmente é ele que é responsável pelo governo, só que, como eu falei, eles já estão batalhando, né? Inclusive a Sônia Guajajara está lá junto, a ministra dos Povos Indígenas está lá. Eles estão lutando para salvar esse pessoal da desnutrição dessas coisas. E isso do atual presidente não tem muita coisa a ver, porque, como eu falei antes, até presidentes muito fortes, como Getúlio Vargas, levou tempo para conseguir mudar uma legislação inteira, para conseguir fazer tudo o que ele queria, para colocar tudo que ele queria, entendeu? Então, não depende só dele, leva tempo, leva muito tempo para conseguir fazer tudo isso.